Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Por que é importante termos visão? Reunião de conselho é uma chuva de pensamentos? O que seria ter a visão de um padrão de liderança? Por que é melhor ser digno de confiança do que amado? O que seria definir uma direção? Como podemos organizar um trabalho? Conselhos é um padrão eterno? Como podemos edificar a capacidade dos nossos liderados? Como podemos realizar o trabalho? E o que seria a cultura da prestação de contas? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Em primeiro lugar, essa semana nós vamos estar estudando o Vem e Segue-me, dois livros, muito conhecidos e, na verdade, com as designações grandes, E eu escolhi apenas algumas partes, dos dois livros que nós vamos estudar, para podermos aprender alguns princípios aplicáveis. Só lembrando, aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que assistissem. Alguns vídeos anteriores, agora recente, eu havia dito para que as pessoas pudessem se inscrever para alcançarmos o número de 1000 inscritos, mas nós já havíamos alcançado esse número algum tempo atrás. Que esses vídeos que foram postados agora recentemente, eu já havia gravado algum tempo atrás, por isso que eu repeti mas nós já alcançamos o número de 1000 inscritos. Mas ainda assim eu gostaria de convidá-los para que nós possamos compartilhar e que possamos aumentar o número de inscritos nesse canal. Então, desde já eu agradeço a cada um de vocês pelo apoio e por vocês compartilharem esse vídeo. Espero que vocês possam gostar. E hoje nós vamos aprender a respeito do livro que nós conhecemos como Provérbios, Então, na verdade, Provérbios são, de certa forma, conselhos, poderíamos dizer assim, frases ou conselhos rápidos, que tem um grande significado, e muitos desses versículos de Provérbios, ele tem um grande impacto, quando nós estudamos e aprendemos a doutrina dele. E eu gostaria de usar um desses versículos hoje, que é Provérbios 19:18. E lá então diz que, não havendo visão, o povo fica desenfreado, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E algumas versões, diz que não havendo a revelação, ou no caso profecia, que seria a visão, Então, não havendo visão, o povo fica perdido, o povo perece, Então, por isso que nós precisamos de uma visão. E como nós aprendemos no passar do tempo do estudo do Velho Testamento, nós aprendemos lá no início sobre a criação, que Deus não criou esse mundo ou essa terra para nos colocarmos aqui, para podermos progredir, para podermos ter sucesso, sem que Ele pudesse nos orientar, ou nos dar a visão. E claro que nós aprendemos que nós temos, E desde o Velho Testamento, o Senhor tem chamado profetas, para nos dar a visão daquilo que nós precisamos entender, que é a vontade de Deus. E eu gostaria de pegar então esse versículo, e vocês vão ver que nós temos muitas coisas para aprender. Então eu queria pegar nesse ponto da visão. Ter visão, nós podemos estudar, aprender, sempre poder se atualizar, com as informações, usar toda a tecnologia possível, e lógico, da maneira correta, e na verdade saudável, para podermos ampliar a nossa visão em relação
ganharmos visão de liderança não só na igreja, mas liderança no lar, liderança com as pessoas talvez que nós hoje trabalhamos profissionalmente, né? Ou de qualquer outro aspecto. Então nós vamos hoje aprender um pouco sobre isso. E aí eu gostaria então só de lembrar e de que já é na verdade um processo eterno, né? Isso, de nós aprendermos a nos aconselhar, né? Ou, no caso, como nós conhecemos, reunião de conselho. Então, existem vários tipos de reunião de conselho. Existe a reunião de conselho de líderes eclesiásticos, existe a reunião de conselho de família, que seria talvez a palavra reunião familiar. É uma reunião de conselho, a família vai se aconselhar, aprender juntos, resolver, decidir, fazer metas, planos, né? E outros conselhos mais que existem na igreja. No manual de instruções da igreja, nós aprendemos que o conselho da ala busca ajudar os membros da ala a desenvolver força espiritual, receber as ordenanças de salvação, guardar os convênios e se tornar seguidores consagrados de Jesus Cristo. Durante as reuniões de conselho da ala, isso é importante. Os membros do conselho planejam e coordenam esse trabalho. Eles determinam juntos como as qualidades e habilidades dos membros da ala podem abençoar os necessitados. Eles buscam a orientação do Espírito ao se reunirem com amor e preocupação pelos membros da ala. Quando se reúnem, os membros do conselho da ala debatem assuntos que poderiam se beneficiar de esforços conjuntos de todo o conselho. E cada membro do conselho, quem participa de uma reunião do conselho, seja na igreja, no lar, é incentivado a compartilhar seus pensamentos e sua inspiração sobre esse assunto, ou os assuntos que vão ser combinados, tratados, né? Então, lembrando, às vezes muitas pessoas participam de reunião do conselho e ele tem até uma ideia, ele tem, na verdade, um sentimento de compartilhar o que ele pensa, mas às vezes ele fica ou com vergonha, ou ele acha que é muito simples o que ele vai falar e talvez não vai contribuir, mas que nós possamos aprender que nós não podemos né, deixar que esse sentimento domine, né? Mas se você participa de uma reunião de conselho e você tem o desejo de compartilhar alguma ideia, alguma sugestão, algo que da sua experiência, né? Que nós possamos realmente contribuir, compartilhando, e todos vão ser ouvidos, né? E às vezes uma ideia, uma sugestão sua vai dar até uma visão né, no plano que está sendo combinado, tratado nessa reunião, que às vezes vai ser, na verdade, fundamental. Talvez o que você compartilhar vai ser o início do que alguém, às vezes, gostaria de falar, não iria, mas porque você falou isso, a pessoa também contribui, e assim é como nós conhecemos, né? É uma reunião que a gente conhece como chuva de pensamentos. Então, na verdade, a reunião de conselho é uma chuva de pensamentos. Todas as pessoas que participam devem compartilhar, são incentivadas a participarem e é de muito valor o que cada um fala, né? E para que esses pensamentos todos ou ideias sejam, então, na verdade, traduzida em um plano único para todo mundo, no bem comum de todos. E todo mundo compartilhou em parte com aquele plano, com certeza. Então eu gostaria de hoje, de nós aprendermos um método, né, que é chamado o padrão de liderança. Esse padrão de liderança é algo que, qual é o objetivo desse padrão, né? Então nós podemos aprender um princípio doutrinário que eu poderia indicar aqui, é a Escritura, Doutrina e Convênio 52, 14 e 18. Observe no versículo 14 que diz assim: também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque, né, Satanás está solto na terra enganando as nações. Então o Senhor diz que, ou que ele quer dizer que ele não criou essa terra e nos colocou aqui e disse: bom, agora vocês façam né, de qualquer jeito ou da maneira que vocês
desejar e tudo mais. Mas ele diz assim: eu vou dar um modelo. Então ele deixou orientações. Então hoje, quais são as orientações que nós temos? Manuais da igreja, as reuniões de conselho, as reuniões, né, gerais da igreja, onde recebemos instruções, treinamentos e tudo mais, exatamente para observarmos, aprendermos o modelo e aí vamos aplicar da melhor forma possível dentro da nossa responsabilidade. Então o Senhor diz que ele vai deixar um modelo. Nem sempre que todas as pessoas às vezes, seguem um modelo mais adequado naquilo que se alinha com a vontade de Deus, né? Então vamos lembrar que nós vimos em algumas aulas anteriores, quando nós falamos de Saul, que o Senhor falou para Saul: faze bem o que vai à tua mão, ou seja, faz do teu jeito, mas esse seu jeito, ou seja, nós temos que estar alinhados, né, à vontade de Deus. Então, no versículo 18, ele já então diz assim, ó: e também aquele que é vencido e não produz frutos, de acordo com este modelo, não é meu. Então, embora o Senhor disse: olha, eu vou deixar um modelo, mas nem sempre esse modelo vai ter que ser, na verdade, feito igualzinho em todos os lugares, mas é um modelo, apenas um modelo para você ter a visão de como você vai organizar um trabalho, de como você vai presidir uma organização ou tomar decisões, né? E então esse modelo dá para você pelo menos um norte, que você pode, bom, eu sei como conduzir. E você vai ter a sua inspiração dentro da circunstância sua, com os seus liderados, e você vai ter as suas circunstâncias para receber inspiração. Mas você já tem um modelo na sua mente, que é um modelo que é a vontade de Deus, ou a maneira dele. Por isso que ele deu os manuais de instruções. Então lá é um modelo. Então nós aprendemos que o manual de instruções, ele nos ensina o que fazer, não como fazer. Porque o que fazer é o modelo. Agora, como fazer vai depender muito da sua circunstância. Então, se nós formos hoje comparar, dar um exemplo, às vezes tem uma unidade que tem 20 jovens, tem uma unidade que tem 4 jovens. Então, às vezes, algumas coisas, programas, atividades, não vão poder ser iguais àquela unidade que tem 20 jovens com aquele que tem 4, no sentido de alcançar um resultado, um objetivo. Então, quando a gente traça um plano e tem um objetivo final, a gente tem que também observar quantas pessoas estão no meio desse plano. Então, uma unidade que tem 20 pessoas envolvidas, né, e uma unidade que tem 4 pessoas envolvidas, então os resultados nós temos que, para ser alcançável esse resultado, nós temos que planejar dentro do número de pessoas que nós temos, né? Então, o padrão de liderança foi criado sob a direção do Comitê de Recursos Humanos da Igreja. Então, esse padrão que eu vou mostrar é um padrão que foi criado pelo Comitê de Recursos Humanos. E ele foi aprovado pela primeira presidência, o Quórum dos 12 e o Bispado Presidente. E claro que nós vamos aprender o padrão, mas nós vamos adaptar de acordo com a nossa situação. E foi por eles aprovado. O padrão fornece uma estrutura para se aprender como Salvador liderou as características de liderança extraordinária no ambiente de trabalho da igreja e o que é o trabalho de liderança nas operações da igreja. Então, como nós estamos vendo aqui recursos humanos, que esse padrão foi, na verdade, dado ou, na verdade, planejado para aqueles que trabalham na igreja, né? Mas nós podemos aplicar muitas coisas desse padrão, por isso que eu estou compartilhando. Então, como diz lá, sejam elas nos assuntos temporais e espirituais. Então, os assuntos temporais seriam esse, a administração. E os assuntos espirituais seriam a ministração. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, para nós, às vezes, nos policiarmos, para nós observarmos se nós não estamos mais administrando do que ministrando. É claro que a administração é importante, mas ela não pode ser
o foco maior. Na verdade, o foco maior é a ministração. E a administração são algumas coisas que nós temos que manter registros, ser organizado, né? Equipe, trabalho, né? Então isso é administrar. Mas a parte mais importante e fundamental de tudo, tanto na igreja quanto na família ou em qualquer outra área que nós possamos atuar com esse padrão, é a ministração, ok? Então nós vamos aprender aqui, vocês estão vendo um desenho e cada parte desse desenho, então nós vamos aprender sobre esses 9 passos, podemos dizer, ou características num padrão de liderança, ok? E nós vamos abordar eles com a doutrina, né, ou com os princípios doutrinários, para nós podermos ver que isso tudo que nós vamos falar está nas Escrituras, faz parte de um processo, como o senhor falou, eu vou dar um modelo em todas as coisas. E hoje nós temos as Escrituras, né? Doutrina e Convênios hoje, muitas partes de Doutrina e Convênios nos ensinam o modelo de muitas coisas do que ou como nós precisamos ter a visão para poder realizar o trabalho. Agora, nesse desenho todo, vamos aprender que existe um foco. O maior foco de liderança, ou desse padrão de liderança, é liderar como o Salvador liderou. Ou, como nós temos no manual, é ensinar a maneira do Salvador. Nessa escritura de 3º Nef 27, o Senhor disse: portanto, que tipo de homens deverem ser? E em verdade vos digo que deverem ser como eu sou. Então esse é o foco. Quando nós, na verdade, planejamos numa reunião de conselho, combinamos e depois realmente fechamos aquilo que nós combinamos, é importante um detalhe ser observado, que aqueles que participam de uma reunião de conselho, né, e quando essa reunião de conselho termina e todas as pessoas do conselho foram unânimes numa decisão de uma atividade, numa decisão de como vai ser conduzida um determinado assunto, que todos precisam sair dessa reunião não dizendo, quem decidiu foi o bispo, quem decidiu foi o irmão ou a irmã tal. Não, mas a nossa resposta deve ser assim. Depois que a reunião do conselho foi feita, que todos compartilharam ideias, se chegou num objetivo, no bem comum de todos, e todo mundo concordou com aquilo, quer dizer, a gente precisa sair daquela reunião dizendo que um conselho tomou a decisão. Não foi um membro ou 2 membros do conselho, mas que todos foram unânimes, né? Porque houve conversas, houve os pontos positivos, os pontos que não são muito positivos, para se chegar ao que é melhor ser feito. Por isso, então, que o foco deve ser esse. E de nós pensar como o Senhor faria, então, buscar se aproximar o máximo possível daquilo como o Senhor faria. Porque, como ele disse, né, que tipo de homens deverem ser? Deverem ser como eu sou. Então, os líderes entre os que trabalham e servem na igreja possuem uma grande dose de força e profundidade espiritual. Os líderes obtêm os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e a fé para agir e aplicar no trabalho dos ensinamentos do Salvador. Os líderes são corajosos, apesar de humildes. Os líderes lideram pelo próprio exemplo, refletindo as características da liderança cristã, conforme ensinadas pelas Escrituras e pelos profetas dos últimos dias. Então, o nosso foco, ou seja, o nosso primeiro foco, tem que ser esse: ensinar ou liderar como o Salvador, ok? Então, esse é o nosso foco. Dentro desse círculo que nós estamos vendo aqui no desenho, agora vem uma parte também importante. O foco maior é liderar como Salvador. Agora, uma outra coisa importante que nós temos que entender é agir sob a orientação do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar inspiração. Nós temos que, por isso que trabalhamos em organizações, em presidências,
para que possamos juntos buscar revelação, inspiração, para podermos tomar as decisões na esfera de responsabilidade que nós temos dentro de uma organização na igreja, num chamado, ou mesmo na família. Então, o pai, a mãe e os filhos, todos devem ter essa visão de que cada um tem uma responsabilidade, né? E nós temos que agir sob a orientação do Espírito Santo. Na seção 50, versículo 17 e 18, nós aprendemos: em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim, enviado para pregar a palavra da verdade, pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma. Então vamos lembrar que nós temos que agir sob a inspiração do Espírito Santo, e esse princípio doutrinário é confirmado nessa Escritura. Então ele está dizendo aqui, se você prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma. No 18 ele diz, bom, se for de alguma outra forma, não é de Deus. É como o Senhor disse lá na seção 52, versículo 18. Ele falou, olha, eu dou um modelo, mas se não for feito conforme o modelo, ele falou, não é meu. Quer dizer, não é de Deus. Pode até acontecer, mas não vai dar frutos, né? Como diz lá na seção número 52, 14 e 18. No 19 ele diz, e também aquele que recebe a palavra, recebe pelo Espírito da verdade, ou de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, mais uma vez ele está dizendo. Então, uma reunião de conselho não é uma reunião para discutir quem está certo, quem está errado, ou quem deu a melhor ideia, não. Todos vão contribuir com a sua experiência. Às vezes nós vamos ter um líder novo lá na reunião do conselho, membro novo que foi chamado agora, e ter uma responsabilidade no chamado, e muito provavelmente ele não vai ter a mesma visão do que alguém que já teve vários chamados e já passou por várias experiências na igreja, né? Então, quando se compartilhar a sua visão e a sua ideia, nem aquele que tem mais experiência ou que tem menos experiência é mais importante. Mas, como eu disse, né, nós precisamos imaginar que é uma chuva de pensamentos. Todo mundo vai lançar, é como se a gente tirasse da mente a nossa ideia e colocasse na mesa. E todo mundo vai olhar a ideia de todo mundo. E juntando tudo isso, nós vamos buscar qual é o melhor meio para resolver aquela situação, ou aquela atividade, ou aquilo que está sendo discutido como assunto numa reunião de conselho, seja familiar ou da igreja. E isso não quer dizer que eu vou ficar chateado que se eu compartilhar uma ideia e de repente não usaram especificamente a minha ideia, né? Mas a minha ideia às vezes ajudou a melhorar a ideia daquilo que vai ser realmente definido, né? E que todos não saem unânimes daquela reunião. No versículo 21 diz, então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra do Espírito da verdade, recebe como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreende um ao outro. E ambos são edificados e juntos se regozijam. Então, uma reunião de conselho tem que ter esse espírito. Mesmo que talvez a sua ideia não foi a que foi usada especificamente, mas se nós, nesta reunião, estivermos imbuídos do mesmo espírito, né? Bom, eu fiz minha contribuição para ampliar ou dar mais luz, né, aquilo que nós gostaríamos de chegar como conclusão. E nós fizemos parte daquilo, né? E no 23 ele diz, aquilo que não edifica não é de Deus, né? E é treva. Então, os líderes entre os que trabalham e servem na igreja vivem dignamente e obtêm o auxílio do Espírito Santo para ajudá-los a fazer as perguntas certas, pensar de modo mais profundo e conhecer a vontade do Senhor. Os líderes confiam na capacidade que eles e outras pessoas têm de serem guiados por revelação. Os líderes inspiram confiança porque sempre abordam o trabalho perguntando: o que o Senhor quer que eu faça? Então lembra que esse é o foco, né? Então o nosso foco é liderar como o Salvador. Então a gente sempre tem que perguntar, bom, como que o Senhor gostaria que fosse feito da melhor forma? Tudo isso que nós temos como, né, material para trabalhar e para realizar essa obra. E aí agir sobre
a orientação do Espírito Santo. Uma outra coisa, depois de ter esse foco, liderar como o Salvador, de agir sob a inspiração do Espírito, vem uma outra parte importante aqui: alinhar-se com as autoridades gerais. Então, nós precisamos entender que mesmo que nós tenhamos boas ideias, nós temos que estar dentro do padrão alinhado com as orientações que nós recebemos das autoridades gerais, seja nas conferências gerais, seja nas reuniões de treinamento mundial e muitas outras reuniões de devocionais que estão acontecendo sempre, né, com orientações e instruções. Então a gente sempre precisa estar alinhado com essa visão das autoridades gerais, né? E se isso não acontecer, estar alinhado, às vezes vamos fazer boas coisas, né? Mas às vezes vai ter alguns desafios e equívocos. Mas se nós estivermos alinhados com essa visão das autoridades gerais, a gente sempre vai estar no caminho, né? Então, qual é o princípio doutrinário? A seção 43, versículo 8 e 9, nós aprendemos aqui: escutai, ó elders de minha igreja, e dai ouvido às minhas palavras que vos direi. Pois eis que em verdade vos digo que recebestes um mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. Então aqui o senhor está falando do profeta Joseph, né? Ou de um profeta atual. E isto sabereis com certeza, que não há qualquer outro designado para receber mandamentos e revelações para vós, até que seja levado, se ele permanecer em mim. Então vamos lembrar algumas aulas anteriores, nós aprendemos como é que funciona a sucessão na presidência da igreja, né? E que o presidente da igreja tem todas as chaves, só que ele delega parte dessas chaves para nós podermos trabalhar também. Mas ele é a única pessoa que tem todas as chaves. Então por isso que estar alinhado com as autoridades gerais é realmente seguir as orientações que são dadas através de comunicados, reuniões de treinamentos, devocionais, conferências gerais. Então nós temos a visão das autoridades gerais quando nós estudamos, né, essas coisas e participamos dessas reuniões. E aí ele diz: e isso sabereis com certeza, que não há qualquer outro designado para receber mandamentos. E é isso que ele está dizendo. No 4, mas em verdade vos digo que nenhum outro será designado para receber esse dom, a menos que seja por meio dele, pois se esse dom for dele tirado, ele não terá poder, a não ser para designar outro em seu lugar. No 5, e isto vos será por lei: não recebereis os ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelações ou como mandamentos. Então é por isso que a igreja, quando qualquer pessoa é chamada, né, nós pedimos apoio e precisa ser pedido apoio para que todos saibam que aquela pessoa agora ou que tem a autoridade naquele chamado, né? Por isso que ele está dizendo porque às vezes se alguém se apresentar e dizer agora eu sou o novo bispo da... Mas ele não foi pedido apoio por alguém que possua autoridade para chamá-lo, que seria o presidente da estaca. Então, na verdade, simplesmente por alguém dizer que agora ele é o líder tal, não quer dizer que é verdade. E isto vos dou para que não sejais enganados, para que saibais que não vem de mim. Pois em verdade vos digo que aquele que for ordenado por mim entrará pela porta, e deverá ser ordenado, como eu antes vos disse, para ensinar as revelações que recebestes e recebereis por meio daquele que designei. Então aqui ele está dizendo que todo líder que é chamado e designado por alguém que tem autoridade para isso, ele está entrando pela porta, né? Aquele que não foi designado e chamado, ele não entrou pela porta. E às vezes ele vai se autoclamar líder, né? Agora eu sou o novo líder, fui chamado, mas precisa ser feito dentro da ordem que o Senhor estabeleceu, como nós conhecemos hoje. E é muito simples, né? Qualquer pessoa, na seção 20 explica isso, que qualquer pessoa que recebeu o chamado na igreja tem que ser pedido o apoio dos membros para que todos apoiem, né? Ou não aprovem, mas que todos saibam que aquela pessoa foi chamada, e a partir daquele momento o chamado dela é aquela, e ela vai ser designada e receber autoridade para aquilo. E agora eis que vos dou o mandamento de que, quando estiveres congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos
uns aos outros, para que saibais como agir e como dirigir minha igreja, como proceder com respeito aos pontos da minha lei e dos mandamentos que dei. Então, já no versículo 8, ele reforça isso, né? Uma reunião de conselho, nós temos que entender isso. Nós estamos congregados, não é isso? Nós estamos nos instruindo e nos edificando, ou seja, tomando decisões de como vai ser uma norma dentro da unidade, como vai funcionar, ou uma atividade, né? Então nós estamos, né? Só que aí ele diz lá, para que saibais como agir e como dirigir na igreja, ou seja, nós temos que estar alinhado às instruções das autoridades gerais. Então ninguém, por exemplo, poderia dizer, vamos fazer agora a reunião sacramental, né, de maneira diferente do que vamos mudar a oração sacramental. Então essa não é a instrução, né, que nós temos, que vem das autoridades gerais. Então nós temos que estar alinhados às autoridades gerais exatamente por causa disso. No 9, e assim vos tornareis instruídos na lei de minha igreja, sereis santificados por meio daquilo que recebestes, e fareis convênio de que agireis em toda a santidade diante de mim. Ok, os líderes entre os que trabalham e servem na igreja definem e servem dentro dos parâmetros que recebem de seus líderes. Ou seja, nós recebemos instruções, como eu disse, conferências gerais, né, devocionais, reuniões e treinamentos mundiais, né, e instruções, manuais e tudo, para nós estarmos dentro dos parâmetros dessas instruções das autoridades gerais. Com essa orientação, centralizam seus esforços naquilo que é melhor para serem sempre crescente igreja mundial. Os líderes contribuem e possibilitam que a organização seja dirigida, de modo a ser conduzida pelos profetas, videntes e reveladores, que são autoridades gerais. Coadunam o seu trabalho com as necessidades da igreja em vez de perseguir metas individuais ou os padrões daquele setor da atividade. Ou seja, aquilo que como eu gostaria que fosse. Mas o que eu gostaria que fosse está alinhado com as diretrizes ou as instruções que nós recebemos das autoridades gerais. Se estiver, siga em frente. Se não, nós temos que nos aliar para poder tomar a decisão. Então, lembrando que o foco é liderar como Salvador, agir sob a inspiração do Espírito e alinhar-se com as autoridades gerais. Bom, se nós tivermos nesse parâmetro, liderar, buscar liderar como Salvador, como ele faria, como ele resolveria, buscar inspiração do Espírito Santo, revelação, e estar alinhado com as diretrizes de acordo com o que recebemos das autoridades gerais, aí então agora o meio desse círculo é a maneira que nós podemos usar isso para podermos conduzir aquilo que nós realmente precisamos alcançar como objetivo. Cada unidade tem o seu plano, né? Cada unidade tem uma maneira de buscar um objetivo, estando, né, liderando como Salvador, sob a inspiração do Espírito e seguindo as diretrizes ou alinhado com as diretrizes da igreja, aí vai ter sucesso. E o primeiro passo aqui é definir a direção. Então, duas escrituras que nós podemos colocar como princípio doutrinário, definir a direção. Como que nós podemos definir a direção disso, né? Então, como nós aprendemos lá em Gênesis 3:9, o Senhor disse, Deus chamou Adão e disse, onde estás? Já em Moisés, a versão fala, onde vais? Então, é onde você está e onde você quer chegar, né? São objetivos. Os líderes entre os quais você trabalha e serve na igreja entendem os reais propósitos da igreja e as reais necessidades daqueles que a servem. Usando esse entendimento, criam uma visão e uma estratégia para alcançar os resultados desejados. Os líderes sempre perguntam como fortaleceremos a igreja e não como fortaleceremos a nossa disciplina de trabalho na igreja. Os líderes desenvolvem a capacidade espiritual de antever a futura direção e se preparar para ela. Agora, pense nessas 4 características para definir uma direção. Antecipar necessidades futuras, definir visão e estratégia, focar naqueles a quem serve e inspirar união entre todos. Então, esse é um resumo, por exemplo, de como nós temos que focar para definir uma direção. Ok?
ok? O segundo passo aqui seria organizar o trabalho. Como que nós podemos organizar então? Então nós temos uma escritura também, como um princípio doutrinário, bem conhecido na seção 8819. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias, estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, de jejum, de fé, aprendizado, glória, de ordem e uma casa de Deus. Os líderes entre os que trabalham e servem na igreja organizam as pessoas, os recursos e processos para alcançar os resultados desejados. Depois definem os parâmetros que devem orientar o trabalho de todos. Os líderes criam planos para atingir as metas da maneira mais eficaz e eficiente. Ajudam cada pessoa a entender como sua contribuição se encaixa num grande todo. Então lembra que nós falamos algumas aulas anteriores, né, do muro, né, e de fechar as brechas do muro, né? E cada parte desse muro a gente poderia comparar ou assemelhar a cada um no seu chamado. Então, uma pessoa tem um chamado, ele não pode sair do lugar dele, né? Porque senão ele vai deixar essa brecha no muro. Então, é como diz aqui, cada um vai fazer a sua parte, né? Ajuda cada pessoa a entender como a contribuição se encaixa no grande todo. Os líderes buscam ajudar os outros e agir em vez de receber ação. Nosso propósito e nossos esforços como professores do Evangelho, líderes e administradores devem centrar-se no mestre dos mestres, em seu Evangelho, seus ensinos, seu exemplo e seu amor. Como nós vimos lá, que o nosso foco é ensinar ou liderar como o Salvador. Os líderes precisam promover, fomentar uma cultura de liberdade dentro da qual as pessoas podem agir por si mesmas sem medo de humilhação. O Elde Beder ensinou isso, né? Ou seja, aquilo que eu falei, todos devem se sentir à vontade de compartilhar os seus sentimentos numa reunião de conselho, numa reunião onde está sendo tratada de um assunto para tomar uma decisão. E eles precisam ser capazes de dar uma visão clara, estabelecer parâmetros, devem prosseguir e estabelecer todos os detalhes. E precisam ser capazes de fazê-lo sem edificar um reino para si próprios. Então, nessa parte de organizar o trabalho, vamos pensar nesses 4 itens que está abaixo. Aplicar os processos eficientes, né? Porque vai organizar tem que ter coisas eficientes. Recrutar e empregar talentos em favor da obra, pessoas que têm, às vezes, algumas habilidades que podem, por exemplo, servir ou, né, por exemplo, às vezes nós vamos estar numa reunião do conselho falando de uma necessidade de uma família e nós sabemos que aquela família tem uma certa dificuldade em relação, por exemplo, à palavra de sabedoria. E então a gente sabe de um membro recém-converso ou não, que teve já esse problema, mas se converteu, né? Então, o ideal, na verdade, seria colocar essa pessoa para estar em contato com essa família, para ele poder compartilhar a experiência dele e aquela família poder sentir que é possível também eles mudarem, se converterem, né? Então, essa é a maneira de empregar o talento, né, de pessoas dentro do plano que nós estamos combinando. Planejar com o propósito de realizar e medir a execução e resultados, né? Então, lembrando então, liderar, que é o foco como Salvador, agir sob a inspiração do Espírito, estar alinhado, né, com as diretrizes e orientações das autoridades gerais. Aí vamos definir o trabalho, uma direção, vamos organizar esse trabalho e depois vamos nos aconselhar, né? O que é melhor, o que não é, né? E alguns pontos. Então vamos ver, o princípio doutrinário, Abraão 4,26 diz: e os deuses aconselharam-se entre si e disseram: desçamos e formemos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e dar-lhe-emos domínio sobre os peixes do mar. Então, já na criação, no plano, diz lá, os deuses se aconselharam, né? Então é isso que nós fazemos. Os líderes entre os que trabalham e servem na igreja usam conselhos para definir as perguntas certas, compreender perspectivas diferentes e receber a revelação necessária. Asseguro que as pessoas se sintam suficientemente seguras para fazer perguntas difíceis e compartilhar suas próprias opiniões. Deixe suas próprias designações pessoais para colaborar, além de seus limites de ação. Oferece e recebe feedback direto de um modo que não antagonize ou irrite os outros, mas incentiva o crescimento e a comunicação aberta.
Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Êxodo 18: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. Se isto fizeres e Deus te mandar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Então essa é aquela parte da história que nós já vimos algumas aulas anteriores, quando o Moisés ele estava ouvindo cada problema de cada pessoa, e o seu sogro Jetro falou para ele: olha, você vai morrer fazendo isso, quantas milhões de pessoas tem aí? E aí ele então disse para ele: olha, organize alguns líderes para 50, alguns líderes para 100 e tal, eles ouvem, e os casos mais difíceis vêm para você. Então foi e deu certo. Então, de uma certa forma, eles se aconselharam, ele fez daquela forma e era a maneira do Senhor. E vamos pensar nessas 4 características para nessa parte do se aconselhar. Trabalhar além das vontades pessoais, comunicar-se eficazmente, formar equipes ou grupos fortes e trabalhar com os de opinião diferente. Não é? Então essa é uma forma de se aconselhar. Nós vamos ouvir às vezes coisas que não é exatamente aquilo que é necessário naquele momento, mas nós temos que aprender a trabalhar mesmo com essas coisas que às vezes vão ser diferentes. Então, liderar como Salvador é o foco, agir sob a inspiração do Espírito, alinhar-se com as autoridades gerais, definir a direção, organizar o trabalho e se aconselhar. E aí, então, edificar a capacidade. O que seria edificar a capacidade? Então, nós vamos ver 2 escrituras aqui. Doutrina e Conversa 4:59 diz: com o propósito de edificar a minha igreja e reino na terra e de preparar meu povo para a época que está próxima e que habitarei com eles. E, portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Isso é muito importante. Como é que eu posso edificar a capacidade de um liderado? Né? É permitir que ele faça. Às vezes nós estamos vendo que talvez não vai ter aquele resultado magnífico se você fizesse. Mas permita que as pessoas aprendam por experiência, fazendo. Então aqui nós aprendemos. Os líderes entre os quais trabalho e serve na igreja, sabem que liderar é ensinar como Salvador. Os líderes cuidam de cada pessoa, uma a uma. Usam o dom do discernimento para ver o bem e o potencial latentes nas pessoas. Gasta o tempo necessário e usa os recursos de que dispõe sabiamente para ajudar cada pessoa a se tornar melhor do que imaginava conseguir. Os líderes sempre perguntam: quais são as necessidades das pessoas sob minha responsabilidade? E com base nas expressões que recebem, os líderes estão sempre aprendendo. A inteligência inata de Jesus teria lhe permitido atuar de modo estonteante, mas isso teria deixado seus seguidores para trás. Ele andava e trabalhava com aqueles a quem devia servir. Ele não liderava à distância. Ele não tinha medo de amizades íntimas. Ele não temia que a proximidade dos outros decepcionasse seus seguidores. O fermento da verdadeira liderança não poderá elevar os outros a menos que estejamos com aqueles a quem lideramos e servimos. Então isso que nós aprendemos, esse princípio que nós aprendemos aqui é de um discurso muito conhecido do presidente Kimball, intitulado Jesus, o líder perfeito. Quem não leu esse discurso, eu convido a ler. E vamos pensar nessas 4 características para podermos edificar a capacidade. Capacitar os outros, permitindo que eles façam, prover feedback, orientar a execução, participando junto e aprimorar-se no desenvolvimento. As pessoas não podem desenvolver sem ajuda, sem o líder apoiá-las, sem que o líder faça disso uma prioridade. Então, podemos ajudar as pessoas a edificar. O outro prazo seria realizar o trabalho. Claro, tem que haver ação, né? Ou, na verdade, como o senhor fala na seção 52, o fruto, né? Tem que acontecer o fruto. Então, como é que é isso? Então, o princípio doutrinário para realizar o trabalho, nós vamos ver na 75, seção 28 e 29. Também é verdade vos digo que todo homem que for obrigado a manter sua própria família, que a mantenha, e de modo algum perderá sua coroa e que trabalhe na igreja. Que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Então, é realizar o trabalho, ou seja, também não descuidar da família, né? Mas aquilo que foi combinado, feito. Em Filemão 1:22,
foi quando Paulo elogiou, na verdade, Filemão, e ele diz: escrevi-te confiado na obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, né? Então esse é o realizar o trabalho. Os líderes entre os que trabalham e servem na igreja sempre perguntam: estamos fazendo a obra do Senhor da maneira mais eficaz e eficiente? Trabalham incansavelmente para alcançar os resultados e se comprometeram a atingir perante aqueles que servem. Os líderes iniciam soluções inovadoras e criativas para os problemas difíceis. Reconhecem quando é necessário fazer mudanças, apoiam os esforços para as mudanças e lideram os outros durante elas. O elder Richard Lee Evans, ele disse: é bom ser fiel, mas é melhor ser fiel e competente. Então isso não é por isso que nós temos que buscar isso tudo, reunião de conselho, como vamos fazer, seguir aquilo que foi combinado, né? Isso é competência. E o presidente David Bedin disse: você não pode usar a espiritualidade como desculpa para a falta de outras competências necessárias. Ou seja, se você às vezes não tem vamos dizer, competência, habilidade, mas se você pode adquirir isso e buscar ela, então você não pode usar isso como desculpa, né? Porque você tem capacidade para aquilo. Então, de fato, por causa do que sabemos espiritualmente, deve haver um maior desejo de desenvolver quaisquer competências necessárias para que eu possa agir no ofício para o qual fui chamado e aprender o meu dever. Por isso que temos os manuais, né? Então, quando nós recebemos um chamado, a primeira coisa que nós podemos fazer para estarmos certos, bom, como que eu devo agir, é ler o manual dentro da minha responsabilidade. O que é que eu tenho que fazer como líder tal, né? Isso é buscar competência. Então vamos pensar nesses 4 passos aqui sobre realizar o trabalho. Produzir resultados depois do esforço real, conduzir a mudança quando for necessário, tomar decisões inspiradas em todos os assuntos e solucionar problemas com competência, não é? Buscando sempre. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma reunião, vamos tomar uma decisão e eu não posso voltar a conversar sobre o assunto, não é? Com os outros líderes. Olha, nós estamos fazendo, mas ainda não foi alcançado esse objetivo que nós pretendíamos. Então, às vezes, vem algumas novas ideias e vamos, que é o que fala, conduzir a mudança quando necessário, né? Liderar como Salvador é o nosso foco, agindo sob a orientação do Espírito, estando alinhado com as diretrizes das autoridades gerais. Aí então nós podemos definir uma direção, organizar o trabalho, se aconselhar, edificar a capacidade e realizar o trabalho. E por último, é uma cultura que eu chamo da cultura de prestar contas. Muitas vezes, muitos líderes às vezes recebem uma designação e às vezes ele não relata essa designação, só porque não foi perguntado. Mas o líder que me designou, ele não pediu um retorno disso, né? Então essa prestação de contas nós aprendemos no processo da criação. Lembra quando o Senhor disse para Jesus Cristo e Adão: olha, vai lá e faz isso. Aí eles receberam a designação, eles foram lá, concluíram, voltaram e relataram. Aí receberam uma nova designação, foram lá, voltaram e relataram. E é dessa forma que funciona, e vamos melhorando. Então, nós podemos aprender isso com 2 escrituras também, prestar de contas, né? Então, rapidamente, o princípio doutrinário, na seção 104, diz: isto é minha sabedoria, portanto dou-vos o mandamento de que vos organizeis e designeis a todo homem sua mordomia, né? Que nós falamos chamado, mas é uma mordomia. Para que todo homem me preste contas da mordomia que lhe for designada. Então aqui a gente vai ver que o Senhor está dizendo que é algo que você recebe a designação, a sua mordomia, a sua responsabilidade, e depois você vai prestar contas, né? Ou seja, vai relatar, né? Onde está, como está, o que falta, se já está concluído, né? Porque é conveniente que o Senhor faça a cada homem responsável como mordomo das bênçãos terrenas que fiz e preparei para minhas criaturas. Eu, Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. É meu propósito suprir aos meus santos, não é? Já na seção 72, ele fala lá no versículo 3: em verdade nisto procedeste sabiamente, pois o Senhor requer que todo mordomo preste contas de sua mordomia, tanto nessa vida como na eternidade. Tanto nessa vida para os líderes, né, atuais, e um dia nós vamos responder também pelo que fizemos ou não.
Pois o que nesta vida for fiel e prudente será considerado digno de herdar as mansões preparadas para ele por meu Pai. Agora, em verdade, vos digo que todo elder que prestar contas ao bispo dessa igreja, nesta parte da vinha, seja recomendado pela igreja ou igrejas em que trabalhar, para que ele e seus relatórios sejam aprovados em todas as coisas. Então, para que a gente tenha sucesso, né? Os líderes entre os que trabalham e servem na igreja sentem que são pessoalmente responsáveis perante o Senhor pelo trabalho que receberam para executar. Criam medidas significativas de desempenho e as usam para orientar o desempenho individual e organizacional. Os líderes proporcionam um relatório fiel de sua mordomia, sem florear o sucesso nem minimizar o fracasso. Eles continuamente melhoram os resultados e o modo pelo qual os alcançam. Então é aquela, quando você vai relatar, mas olha, nós havíamos feito esse plano, ainda não alcançamos, mas estamos trabalhando, e se surgir uma nova ideia, vai ser acrescentado para poder alcançar, mas não assim, dizer, olha, foi feito isso e não foi feito, não é? E o que está bom, o que não está, e vamos buscando um objetivo maior. Reflexão, então, ser amado não é uma escolha nossa, pois as pessoas têm a liberdade para nos amar ou não, mas precisamos ter o respeito das pessoas. Isso se conquista pela dignidade pessoal, em ser uma pessoa confiável em todos os momentos, né? Então vamos pensar nessas 4 coisas então para prestar contas, responsabilizar-se pelos resultados, mas não aconteceu por causa do líder tal, não. Um conselho todo, né? Então, olha, ainda não aconteceu, não alcançamos, né? Não é ele não alcançou, ela não alcançou. Ainda não alcançamos, mas estamos trabalhando. Melhorar os resultados quando não alcançar o objetivo, demonstrar gratidão em todos os resultados, mesmo que ainda não seja, na verdade, o 100% que foi combinado, e ser digno de confiança e ético. Então, sem se preocupar em ser amado. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos encerrar aqui, lembrar. Então, só encerrando para ficar em nossa mente, nós temos que liderar com o nosso Salvador. Esse é o foco. Nós temos que estar alinhados sob a inspiração, ou agir sob a inspiração do Espírito Santo. Estar alinhado com as diretrizes das autoridades gerais. Aí vamos definir a direção, organizar o trabalho, se aconselhar, edificar a capacidade, realizar o trabalho e prestar contas. E finalmente, encerrando, liderar com inspiração é capturar a mente e o coração. Se você, como líder, não capturar a mente e o coração das pessoas, você terá atingido somente a superfície. Elas não lhe darão atenção. Então, encerrando, o elder David Mackay, que foi um dos profetas da igreja, ele disse: é melhor ser digno de confiança do que amado. Então, se nós realmente estabelecemos esse padrão de liderança e formos o exemplo, no melhor que pudermos fazer e todos se juntar, nós vamos ser o exemplo e vamos ser fiéis de confiança, né? E as pessoas vão confiar de que quando você combina, você faz a sua parte e eles fazem a deles, até conseguirmos o objetivo maior. Então, que nós possamos ter aprendido nessa lição, esse padrão de liderança, né? Que podemos aplicar da melhor forma possível. Cada um de nós é só estudar novamente esse padrão e buscar aplicar isso da melhor forma possível. Espero que eu possa ter ajudado com isso. E lembrando que isso veio da escritura de Provérbios, onde não há visão, o povo perece, né? Então, quando nós nos organizamos e usamos esse padrão, muito dificilmente vamos ter dificuldades. Até a próxima parte da aula.